Vamos lá. Foro por prerrogativa de função, foro privilegiado, né? Não é muito adequado você falar foro privilegiado, porque dá a ideia de privilégio. É diferenciado por conta da função pública, ele é um foro diferenciado por conta da função pública que exerce, cessando a função ser o foro privilegiado. O que é? Algumas autoridades públicas, algumas pessoas que exercem determinadas funções públicas não podem ser julgadas por meio de um juiz de primeiro grau, apenas por tribunais. Depois vamos ver qual tribunal. Mas a ideia é essa: elas não podem ser julgadas senão por tribunais, não podem ser julgadas pelo juiz de primeiro grau. Olha que legal! Duas regras básicas. Existe foro por prerrogativa de função enquanto existe a função. Regra número 1. São duas regras básicas. Regra número 1. Existe foro por prerrogativa de função enquanto existe a função. Cessada a função, cessa também foro por prerrogativa de função respectivo, exceto se renunciar ao encargo como subterfúgio para não ser julgado. Então, o STF e o STJ já chamaram a atenção até que isso vale para magistrados e membros do MP. Então, o STF e o STJ já chamaram a atenção até que isso vale para magistrados e membros do MP. Um desembargador do TJ respondia a processo criminal no STJ. Imagine esse exemplo. Então, o STF e o STJ já chamaram a atenção que isso vale também para magistrado e membro do Ministério Público. Ou seja, regra número 1 do foro por prerrogativa de função: só existe o foro por prerrogativa de função enquanto existe a função. Cessada a função pública, cessa também o foro por prerrogativa de função, exceto se renunciar ao cargo como subterfúgio para não ser julgado. Exceto se ele renunciar ao cargo como subterfúgio para não ser julgado, continua tendo prerrogativa. Entendeu? O STF e o STJ já chamaram atenção até que isso vale também para magistrados e membros do Ministério Público. Já chamaram atenção que isso também vale para magistrados e membros do Ministério Público. Um desembargador do Tribunal de Justiça respondia a processo criminal no STJ. Um desembargador do Tribunal de Justiça respondia processo criminal no STJ. Imagina só, um desembargador do TJ de São Paulo, eu, desembargadora, linda, maravilhosa, respondendo um processo criminal no STJ, tá? Esse desembargador eu fiz 70 anos e aposentei compulsoriamente. Aí o STJ aplicou essa regra e cessou o foro por prerrogativa de função. Agora envia o processo lá para o juiz de primeiro grau que vai julgar esse ex-desembargador porque ele não exerce mais a função pública. Aí o desembargador fez o quê? Pegou um advogado e entrou com um habeas corpus no STF dizendo que era vitalício. Então, o Supremo, mesmo aposentado, mesmo aposentado, eu tenho que ser julgado pelo STJ. O Supremo disse. Aí o Supremo disse que vale a regra, número 1 da regra do foro prerrogativa de função. Cessada a função, cessa também o foro por prerrogativa de função. Ele deve estar efetivamente exercendo aquela função, então vai ser julgado no juiz de primeiro grau. Então, isso aqui, ó, foro por prerrogativa de função. Duas regras do foro por prerrogativa de função. Tá. Exceção. Aí o STF evoluiu e entendeu que essa regra não vale quando a gente renuncia de má fé. Não vale essa regra se ele renunciar ao cargo para justamente não ser julgado pelo STJ como subterfúgio para não ser julgado. Então tem 3 precedentes, tá? Deputado federal de Paraíba estava sendo acusado por homicídio qualificado no Supremo. Na véspera do julgamento, ele apresentou a carta de renúncia do cargo. Então o Supremo pegou a renúncia e pronto. Ele aplicou essa regra. Cessada a função pública, cessa o foro por prerrogativa de função. O deputado federal da Paraíba estava sendo acusado de homicídio qualificado no Supremo. Na véspera de ser julgado, ele fez o que? Apresentou a carta de renúncia do cargo. O Supremo pegou a renúncia e pronto. Aplicou essa regra. Cessada a função, cessa a função. Ou seja, o cara se safou, poxa.
O que está valendo muito aqui no direito, eu estou vendo que é igual a física quântica, é a intenção da pessoa. Isso é muito legal. Então, cada vez eu me apaixono mais pelo direito. Então, o deputado acusado de apropriação indébita, segunda opção, fez a mesma coisa. Na véspera do julgamento, na carta de renúncia, o processo desce para a primeira instância. Está na carta que ele está renunciando para não ser julgado, então ninguém pode se locupletar da própria torpeza. Então, quando renunciar com a finalidade de não ser julgado, prevalece o foro prerrogativo de função. Aqui já começou. Ninguém pode se locupletar da própria torpeza. Então, quando renunciar com essa finalidade de não ser julgado, prevalece o foro do prerrogativo de função. Aí começou o STF a evoluir. Então, outra opção. Um deputado de Minas Gerais renunciou porque ele ia ser julgado lá no STF. Então, o STF mandou para a primeira instância de BH. E aí deu a entender que o Supremo voltou à regra inicial sem exceção, que renunciou essa função, cessa a prerrogativa de função, mesmo se renunciar. Mas ele deixou claro que, se houver prova de que está renunciando para fugir, tem que haver prova de que está renunciando para fugir, e aí prevalece o foro prerrogativo de função. Se houver prova que está renunciando para fugir, então não era esse o caso, mas ele entendeu isso aí, tá? Segunda regra que se aplica ao foro prerrogativo de função. A primeira é, existe foro prerrogativo de função, enquanto existe a função. Cessada a função pública, cessa o foro por prerrogativa de função, exceto se renunciar ao cargo como subterfúgio para não ser julgado, desde que provado isso, tá? Segunda regra, não existe foro por prerrogativa de função para as ações de improbidade administrativa. Ops. Não existe foro por prerrogativa de função para as ações de improbidade administrativa. Por quê? Simples. O artigo 84 do Código Penal, parágrafo 1 e 2, diziam o contrário disso. Diziam que caberia pôr foro por prerrogativa de função, mesmo se cessada a função pública, né? E mesmo em caso de improbidade, tá? Aí o STF, olha, artigo 84 do CPP, vamos ver? Artigo 84 do CPP, parágrafo 1 e 2. Olha aqui, artigo 84, que coisa! Esse 1 e 2 são inconstitucionais. Cuidado! Cuidado! Meu Deus do céu, são inconstitucionais. Nossa, hein? Meu Deus, o STF julgou na ADI 2797 e disse que esses dois parágrafos são inconstitucionais. Então, ele reafirmou as seguintes regras. Cessada a função pública, cessa o foro por prerrogativa de função, aposentou, acabou. Volta aqui. Cessada a função, cessa o foro por prerrogativa de função, aposentou, acabou. Exceto se renunciar para se safar. Súmula 451. A competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional. Peraí. A competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva. Calma. Cessada a função pública, cessa o foro por prerrogativa de função, aposentou, acabou, exceto se provar que renunciou para se safar. Súmula 451. A competência especial do foro por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação da função. Ou seja, não há foro por prerrogativa de função, aqui é outra coisa, não há foro por prerrogativa de função para ação de improbidade, exceto se for subverter a pirâmide do judiciário. A ação de improbidade é uma ação civil, não é crime, né? Então, vamos continuar. Para a ação penal por ofensa à honra, sendo admissível a exceção da verdade quanto ao desempenho da função pública, prevalece a competência do foro por prerrogativa de função, ainda que tenha cessado o exercício funcional. Então, para a ação penal por ofensa à honra, se for admitida a exceção da verdade, ou seja, a pessoa realmente praticou calúnia, difamação, aquele juiz realmente praticou aquele crime que está sendo acusado, então, mesmo que tenha cessado a função, prevalece o exercício porque ele praticou durante, será isso? Por quê? Separado é interrogação. Por qual motivo? Não existe
por qual motivo, por que, separado, uma interrogação, por qual motivo não existe o foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade? Pela razão pela qual não existe foro de prerrogativa de função das ações de improbidade é porque não existe foro por prerrogativa de função em ação de improbidade, é porque, dado que, pois que, visto que, uma vez que, é para ações penais, o foro por prerrogativa de função é para ações penais, e improbidade administrativa não é crime, é uma infração penal. As sanções para improbidade não tem pena privativa de liberdade, não tem pena restritiva de direito, tem perda da função, mas não é pena, é sanção, é uma ação civil pública, então Então, se o foro por prerrogativa de função é para infrações penais, a improbidade administrativa não é infração penal, logo não cabe o foro por prerrogativa de função para quem comete a improbidade administrativa, certo? Certo. Mas o STF deu uma mexidinha aqui. O STF, no dia que o ministro do STF foi processado por improbidade, acusado pelo MP Federal, quando ele ainda era chefe na AGU, ele foi processado na primeira instância em Brasília, aí virou ministro do STF e avocou os autos para si. No dia que o ministro do STF foi processado por improbidade, olha esse exemplo. O ministro do STF foi sendo processado por improbidade, acusado pelo Ministério Público Federal, olha que tenso, quando ele ainda era chefe da AGU, na época ele não era do Ministério Público Federal, ele era da AGU, ele foi processado na primeira instância em Brasília. Aí ele virou ministro do STF e o STF avocou os autos para si. A defesa fez a reclamação constitucional na primeira instância e o STF pegou o processo, dizendo que uma das consequências da improbidade é a perda da função e que se permitíssemos um juiz de primeiro grau determinar a perda da função de um atual ministro do STF, não fica estranho? Não estaremos subvertendo tudo? Subvertendo a pirâmide do judiciário? O de primeiro grau dando sentença para um ministro do STF. O de primeiro grau dando sentença para um ministro do STF. Aí, nesse caso, o Supremo admitiu que, nesse caso, ele mesmo era o competente, para que não tenha a subversão da ordem do judiciário. Por exemplo, o ministro do STF foi processado por improbidade quando ele era da AGU, então deveria ser um juiz de primeiro grau, em primeira instância. Ele virou ministro e virou brará. Dizendo que as consequências da improbidade se permitíssemos um juiz de primeiro grau determinar a perda da função para não subverter a pirâmide, entendeu? Depois eu posso continuar gravando aqui, que está ficando muito extenso. Continuar na página 146, 7.